Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Esse tipo de região é ótimo para você buscar gatilhos de entrada, confirmações, oportunidades de trade para continuidade. É nessas regiões que o mercado desenvolve essas configurações e elas são conclusivas. Então provavelmente você conhece alguns gatilhos de entrada, conhece algumas confirmações, alguns trades, algumas oportunidades de continuidade. Porém, isso não pode ser desenvolvido em qualquer lugar do gráfico a qualquer momento. É isso que o trader normalmente faz. Ele pega conceitos isolados e tenta colocar em prática aquilo, coloca mais ou menos em prática aquilo, inclusive, e mesmo assim, às vezes está até bem configurado aquele conceito. Ele está até realmente aparecendo ali no gráfico naquele momento. Porém, ele está numa localização que não seria válido. Ele está fora de contexto, ele está mal posicionado. Então, quando você entende sobre esse tipo de região que a gente vai entender aqui agora, basicamente você tem uma base ali muito grande para estar buscando gatilhos de compra e venda, buscando confirmações, buscando oportunidades de trade de continuidade, por exemplo, quando o mercado está nessas regiões. Se ele desenvolver qualquer gatilho e confirmação dessa, por exemplo, vou usar alguns exemplos aqui, a gente vai estar vendo alguns gatilhos e algumas oportunidades dessa que se desenvolvem muito bem se estiverem dentro de regiões como essa que a gente vai estar falando agora. Então olha só, bora começar com esse conteúdo, deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo insano aqui nessa movimentação primária de alta que a gente já consegue ver uma estrutura como essa. Aqui, pessoal, a gente tem um movimento de tendência de alta, muito nítido. O preço está subindo com extrema facilidade, muito mais do que caindo. Subindo mais do que caindo, ele está em tendência de alta. Isso é bem básico, né? O mercado, quando está em tendência, não tem muita dúvida. Ele está subindo, tá vendo? Está nitidamente num flow de alta. Quando está em tendência de baixa também, fica muito nítido. Ele está caindo e está numa tendência de baixa. Agora, normalmente o mercado está andando de lado, né? O mercado anda 70%, 80% de maneira lateral. É isso que faz com que muito trader fique ali caçando uma forma milagrosa de descobrir qual é a tendência. Só que no final das contas, muitas das vezes o mercado realmente ele não está em tendência, né? Essa que é a questão principal, tá? Então, estando em tendência, fica nítido. E aí, se você for jogando aqui para trás no gráfico, olha só, o que você vê antes dessa tendência ter sido desenvolvida? Uma grande estrutura de acumulação. Essa grande marcação lateral aqui, ó, isso aqui é uma estrutura de acumulação, tá? É uma estrutura de compra. O mercado fica andando de lado bastante tempo, tá vendo? Ele fica furando a parte de cima dessa estrutura lateral, tá vendo essa furada aqui para cima? Isso é um sinal de força, por exemplo, sinal de presença de demanda de qualidade. Os fundos da estrutura, como é que ficam bem nivelados, que é esse nível de suporte. Vai ter uma liquidez aqui embaixo. Liquidez significa que é uma zona muito vantajosa para compra. O mercado costuma visitar embaixo dessa linha e gerar bons gatilhos de compra e gerar boas oportunidades. Mas não é sobre zonas de liquidez que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre regiões de interesse comprador, que é o que o mercado desenvolveu ali em cima. Depois de criar essa grande estrutura de acumulação, depois de capturar a liquidez abaixo dos fundos, que é um negócio que gera movimentos de alta, muito provavelmente grandes movimentos. Inclusive, essas setinhas aqui são trades que a gente mapeou lá no time da Excelência Trade, tá vendo? Todas essas setinhas aqui a gente mapeou com antecedência lá no time da Excelência Trade, que foram bons desenvolvimentos que a gente chegou a mapear lá e vai ter essa compra aqui agora que a gente vai estar visualizando. Então, só aqui nesse movimento teve todos esses trades, todos mapeados com antecedência aqui no nosso time da Excelência Trade detalhado. Eu vou mostrar ali para vocês esse tipo de configuração e esses cenários. Então, olha só. O mercado está nessa tendência de alta e ele está vindo de uma estrutura de acumulação. Olha o que ele desenvolve aqui em cima. O preço começa a andar de lado, olha só. Ele sobe forte, fica andando de lado e continua subindo. Essa região onde ele ficou andando de lado é uma região de interesse, que a gente chama. Tá? É uma região de interesse. Por isso que ele ficou andando de lado aqui muito tempo, porque o mercado e o ativo têm interesse em permanecer nessa região, nesse nível de preço. O mercado ele é sempre cotado em preço, né? São esses valores que ficam aqui do lado. Ó. O mercado é sempre cotado em preço. Então, quando ele está subindo, 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 ele está passando pelos níveis de preço muito rápido. Ele não mostra interesse algum em ficar ali. Agora, quando ele chega nessa região, ele ficou aqui um tempão. Nos mesmos níveis de preço, sendo cotado neles por muito tempo. Isso é uma característica de interesse, entende? É uma característica de que tem intenção aqui, é uma região de interesse que se torna uma zona de demanda depois que ele dispara lá para cima. Você pode, inclusive, puxar o Volume Profile, que é uma ferramenta que te auxilia muito a encontrar boas regiões. Se você puxa aqui no movimento, olha só, bum, a POC dá exatamente lá em cima dessa região e é uma zona com um volume desproporcional, tá vendo? Olha o tamanho dessa barra de volume, mostrando que é uma zona de muito volume concentrado, uma zona de valor no preço,
ou seja, uma baita zona de demanda. Então, isso aqui é uma região de interesse comprador, uma baita zona de demanda. Quando o mercado chega nessas regiões, é muito comum ele desenvolver boas confirmações. Então, quando o preço está nessas zonas, os gatilhos de compra, por exemplo, eles se aplicam e se encaixam perfeitamente. Bem, por exemplo, um POI de continuidade. Se o mercado ele vir subindo aqui, pessoal, ele está dentro dessa região, tá vendo? E a tendência é toda de alta. Se o mercado vir subindo nessa movimentação, é muito comum ele fazer o quê? Induzir os traders a vendas quando ele está querendo subir. Se o mercado quer realmente continuar essa alta, ele vai induzir, de alguma maneira ou outra, os traders a vendas. É o que a gente vê o tempo todo. E isso acaba gerando boas oportunidades de compra. Então, as induções, que são os movimentos que não fazem sentido nenhum de venda, por exemplo, gatilhos de venda desenvolvidos nessa região, não fazem sentido, porque o preço está numa baita zona compradora. Então, se desenvolver algum gatilho de venda, é aquele gatilho de venda que o trader mal informado, desinformado, ele vai acabar entrando, que é aquilo que eu comecei o vídeo aqui falando com vocês. Você pode até conhecer bons gatilhos de compra e venda, só que o problema do trader é que ele pega isso isoladamente, sem colocar dentro de contexto, e fica tentando executar aquilo, aplicar aquilo, sem estar nas localizações corretas para o desenvolvimento daqueles gatilhos de compra e venda, entende? Então, se ele desenvolver um gatilho de venda aqui, vai estar totalmente fora de contexto. Ele tem que gerar coisas de compra aqui. Então, olha só o que o mercado vem fazendo. Ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Olha o que ele faz. Bum! Olha só esse movimento. Isso daqui é um gatilho de venda. O mercado fez isso daqui, ó. 1, 2, 3 e quebrou o fundo. Tá vendo? Na hora que ele quebra esse fundo, nesse movimento de baixo, com bastante interesse de oferta, tá vendo como é que os candles ficaram cheios, ficaram candles maiores e tudo mais, e veio quebrando o fundo. Isso aqui chama choque, né? Que é a mudança de caráter, que nada mais é do que um gatilho de venda. É uma possibilidade de venda que é criada aqui. Porém, esse gatilho de venda ele só é válido se ele estivesse capturando liquidez de topos de liquidez e tudo mais. Choque, que é o gatilho de venda aqui que está sendo desenvolvido, só é válido se capturar liquidez de venda. Nessa localização aqui ele não faz sentido nenhum, ainda mais dentro de uma zona de compra forte como essa, numa tendência de alta forte como essa e tudo mais. Isso aqui é uma indução ao erro. Isso aqui é realmente uma dessas configurações que fazem os traders desinformados entrarem em qualquer coisa que vê no gráfico sem levar em consideração o contexto do que o preço vem desenvolvendo de fato naquela região. E o que ele vem desenvolvendo é realmente um flow comprador, entende? Então, se ele ignorar esse choque de venda e continuar subindo, ele cria esse movimento marcado em vermelho. Eu posso até tirar ele dali, ó, esse movimento. Isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, poderosa, né? Quando o mercado quebra esse topo, renovando ele por meio dessa impulsão, ele mostrou que ele ignorou esse choque de venda, que foi realmente uma indução ao erro, e automaticamente ele desenvolve uma estrutura de continuidade alta, que é esse movimento em vermelho aqui. É uma estrutura poderosa. Se é uma estrutura de continuidade alta, automaticamente, próximo desse fundo, toda essa região se torna um POI de compra. É uma zona de demanda. Beleza? Toda a região aqui é uma zona de demanda. Se o mercado conseguir retrair próximo dessa região, visto que isso aqui é uma estrutura de continuidade alta, você tem uma compra de continuidade onde seu stop fica embaixo do fundo, embaixo da região. Isso aqui é bem poderoso. Então a gente mapeou isso aqui com antecedência lá no time da Excelência Trade, igual todas as oportunidades que eu sempre mostro aqui para vocês e todas que eu fico de olho e aproveito. Olha lá. Pegando nessa região, tá vendo? Ele vai vir subindo. Se ele induzir todo mundo na venda com choque, perfeito. Não é só quebrar para cima, estrutura de continuidade, vai criar nossa zona de demanda, é só comprar na continuidade. Então, olha lá, o mercado vindo, só comprar e aproveitar o movimento de preço, é o que a gente estava visualizando ali, tá vendo? Então, é exatamente o que ele pode estar gerando. Então, ele tem que quebrar para cima, né? Ele está induzindo agora. Quebrou para cima, perfeito. Validou a região. Olha que bonito o movimento, bastante interesse comprador entrando e realmente criando a nossa estrutura de continuidade. 1, 2, 3, quebrou o fundo, induzindo e quebrou para cima. Estrutura de continuidade. Lembra? Olha lá, perfeito. Aonde aqui, próximo do fundo, toda a região é uma zona de compra. Perfeito? Então, o mercado voltando nessa região, dá até para estender ela maior aqui, tá? Toda a região ali é uma zona de compra. Então, você vai ter uma compra na região, stop, abaixo da região mesmo, tá? Para aproveitar o movimento de continuidade alta. Isso aqui é realmente uma configuração boa de compra, porque está localizado aqui em qualquer lugar? Não, porque isso aqui é muito bom, mas o contexto é o mais importante, entendeu? A localização onde isso aqui está aparecendo, para seguir um movimento de contexto como esse, é o mais importante para você ter
trades de qualidade sendo desenvolvidos. Então o mercado vai lá, pega, tá vendo, bonitinho na região e gera um movimento muito bom. Por que é tão conclusivo e tão certinho assim? Pelo fato de ter contexto envolvido, entende? Então, você tem uma compra aqui nessa região, nesse movimento que sobe perfeitamente dentro do que a gente estava visualizando para esse movimento, porque é comum ele fazer esse tipo de configuração. Beleza? Então aqui a gente tem essa possibilidade e é um raciocínio bacana. Agora olha só esse outro cenário com uma característica diferente daquela, onde o mercado vem desenvolvendo aqui também uma grande lateralização. Nesse caso ele não está subindo, lateraliza e depois continua subindo igual aquele cenário. Nesse caso ele vem caindo, lateraliza e reverte para alta, tá vendo? Ou seja, é uma estrutura de acumulação. E aí essa estrutura de acumulação, ela tem características de acumulação. O que é uma acumulação? Uma estrutura de compra. É onde a força institucional, os big players, estão montando posições compradas. Ou seja, o mercado tende a impulsionar na alta muito com certeza. Entende? Porque institucional comprando numa acumulação, ou seja, comprando muito, muito, muito nessa região lateral, vai gerar explosão para cima a qualquer momento. Então a gente sabe que esse movimento lateral tem características de compra pelo fato dele andar de lado e furar a resistência todas as vezes que ele tenta. Olha só. Então a gente tem essa linha de cima, que é a resistência da estrutura lateral, e a linha de baixo, que é o suporte da estrutura lateral. Tá? Então o mercado ele fura a resistência dezenas de vezes, tá vendo? Sem respeitar ela em nenhum momento. A gente sabe que o nível de resistência, querendo ou não, ele é uma zona de oferta. Claro que eu, particularmente, né? Lá no time e tudo mais, a gente não vai operar suporte e resistência, obviamente, porque isso não entra nem de perto dentro do que o profissional faz no mercado. Mas a gente sabe que, querendo ou não, uma zona de resistência é uma zona de oferta e é uma zona de suporte, que é essa linha aqui de baixo, é uma zona de demanda. Qual que é a informação que a gente tem aqui? De que zonas de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço. Então, cadê a oferta? Mostra que a oferta é de baixa qualidade, entende? E a demanda? Que é a zona de demanda, o preço nem chegar perto da região de demanda ele consegue. Olha como é que ele fica parando antes. E ele começa até a nivelar fundos antes, ó, dentro da estrutura. Quando o mercado anda de lado desse jeito e começa a nivelar fundos dentro da estrutura lateral de acumulação, olha o que ele fez, tá vendo? Isso daqui é um princípio de força de fundo, de pressão de demanda. Começa a criar liquidez interna, que chama esses fundos internos. Ó. Liquidez interna, fundos nivelados dentro da estrutura. Liquidez externa, esses fundos aqui de baixo. Que nem consegue nivelar direito porque o preço não chega nem perto dele, tá vendo? Por conta dessa pressão de demanda. Então o preço fura a resistência várias vezes, fraqueza de oferta. O preço nem chega próximo do suporte da estrutura, força de demanda. Isso aqui é uma pressão de demanda muito grande, né? Porque se a oferta está fraca, a demanda fica maior ainda também. Então, assim, é um negócio que vai gerar tendência de alta, vai gerar direcional de alta no mercado. Por conta disso, a gente mapeou essa compra lá no time, essa compra lá no time, essa compra lá no time. Tá vendo? Tudo desenhado antes lá no time. Lá em cima, compra lá no time, compra lá no time. Tá vendo as setinhas? Então, tudo desenhado antes. Agora, não é o que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é que quando o mercado volta para essa região, porque aqui a gente acaba tendo, de novo, uma zona de interesse. O mercado ficou andando de lado aqui há muito tempo, mostrando que ele tem interesse em permanecer nessa região. Por isso que ele fica andando de lado ali. Qual que é o interesse? O interesse é institucional de ficar comprando nessa região. Beleza? A gente identificou isso por conta dessa pressão de demanda, fraqueza de oferta. A gente presencia que é um processo acumulativo. Mas, assim, de forma geral, o preço ficando andando de lado em regiões mostra que tem interesse em ficar ali, em permanecer tempo ali. E isso se torna uma região de interesse, que no final das contas é uma zona de demanda. Ainda mais quando tem características de força de compra aqui. Então, é uma zona de interesse comprador. E aí, ele vai desenvolvendo realmente direcional de alta, por conta dessa pressão de demanda e fraqueza de oferta. Mas quando ele volta na região, que é o que ele está fazendo aqui, tá vendo? Ele subiu muito lá para cima e agora está voltando. Ó. Quando ele volta para a região, é uma região que tende a entrar em interesse comprador. Entendeu? Essa zona aqui é onde ele está agora. Então a gente sabe que tende a entrar a qualquer momento interesse comprador aqui. O que a gente quer ver? Gatilhos de compra. Principalmente para continuidade, quando o mercado começar a iniciar esse movimento de alta. Então aqui eu estou tendo 5 minutos. A gente pode refinar lá no 1 minuto, porque esses gatilhos, normalmente eles são desenvolvidos no micro, né? Apesar de que se desenvolvem em qualquer tempo gráfico, tá? Qualquer tempo gráfico você vai encontrar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, tá? Pode ser no gráfico diário, por exemplo, ou então no gráfico de 1 minuto, tanto faz. Você vai encontrar esses mesmos cenários e vai conseguir operar com a mesma linha de raciocínio. Isso é indiferente. Lá no meu Instagram, por exemplo, ontem eu mostrei um trade com alinhamento do gráfico diário, 4 horas, 5 minutos e 1 minuto. Alinhando todos os tempos gráficos, por exemplo, para pegar um time de entrada extremamente preciso e um movimento gigante com um alinhamento de tempo gráfico macro, tempo gráfico maior. Então, assim,
super tranquilo, todos os tempos gráficos se encaixam exatamente da mesma maneira, com as mesmas técnicas, tá? Então, visto isso, e também todos os mercados, né? Lá no time a gente mapeia todos os ativos todos os dias, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todos os ativos, todos os dias mapeados, 17 ativos diferentes, super tranquilo, que é tudo igual em todos os ativos, tá? Então, assim, o mercado está lá dentro daquela região e em qualquer momento pode entrar interesse comprador. E a gente quer ver ele subindo e criando induções na venda, lembra? Se a qualquer momento pode entrar interesse comprador porque ele está numa baita zona de demanda escondida, né? Porque ninguém sabe que aquilo ali é uma zona de demanda. É uma zona de interesse comprador escondida. Ou seja, qualquer gatilho de venda que ele fizer aqui é uma indução ao erro e vai gerar boas compras em cima delas. Então é o que ele vem desenvolvendo, olha só. Ele começa a subir e olha o que ele faz, que bonito. Bum, quebrou o fundo. Olha, tá perfeito isso aqui, né? Ele faz esse comportamento, ó. 1, 2, 3 e quebra o fundo. É a mesma coisa que ele fez lá naquele outro que eu acabei de mostrar. A gente sabe que isso aqui é um choque de venda, que não é válido aqui, isso é uma indução ao erro. Se ele quebrar para cima, ele cria estrutura de continuidade, lembra? E aí vai criar a zona de demanda. Então a gente quer ver isso, ele quebrar para cima. Quebrou para cima de novo com aquele forte interesse, tá vendo? Forte interesse comprador, ó. Isso é muito bom, porque ele valida a região com forte interesse comprador. O que seria pior aqui? Se ele viesse subindo todo agarrado, com candles bem straights, andando de lado e subindo, e aí quebrasse o topo aqui. Validou a região do mesmo jeito? Validou. Criou a estrutura de continuidade do mesmo jeito? Criou. Mas, mais ou menos, entendeu? Agora ele subindo com intenção assim, ó, igual foi naquele outro também, ó, subindo com intenção, para validar a região, é uma boa, entendeu? Na hora que ele voltar aqui, a gente tem compra de continuidade. Então, esse interesse, candles cheios, também é importante na validação de boas regiões de oferta e demanda. Então, aqui toda a região é uma zona de compra. Pegando na região, stop fica embaixo, a gente tem boas compras de continuidade aqui nesse cenário, né? A gente pode até refinar ela mais curtinha para não ficar tão grande. E aí, perfeito. A gente tem um trade aqui de no mínimo 3 vezes o risco que tem que se desenvolver nessa configuração. O mercado vai lá, pega a ordem e vai gerando todo o cenário. Dá uma enrolada lá na região, né? E vai gerando toda a configuração. Estava de olho nisso lá no time também. Olha aí. Perfeito. Beleza? Vai gerando toda a configuração. Estava de olho em detalhes lá no time. Olha lá. É exatamente essa região, tá vendo? Olha lá, ele configurando essa mesma situação, mesma coisa. Só comprar na continuidade e aproveitar o movimento por conta daquele interesse comprador todo que a gente estava visualizando ali. Entendeu? A região está logo ali atrás. Não está pegando aqui na imagem, mas é a região que a gente está falando. É o movimento, tá vendo? É o movimento ali onde ele estava. É só ele puxar um pouco para baixo. Exatamente ali por conta daquele interesse comprador. Então é uma boa possibilidade de compra aqui exatamente nessa região. Cenário bom aqui de continuidade alta, um gatilho de continuidade. Aqui a gente tem um outro movimento que entra dentro dessa linha de raciocínio também, só que esse detalhe aqui desse movimento é diferente. É uma linha de raciocínio poderosa essa daqui, vale a pena prestar atenção, deixa o dedo no like, porque esse detalhe aqui vai fazer diferença nas suas análises totalmente. Olha o que a gente vê aqui para trás, pessoal. Aqui o que a gente vê é exatamente um cenário de estrutura lateral dessa. O mercado, ó, você pode marcar desse jeito, e marcar daquela forma que a gente fez, colocando um retângulo ali, entendendo que é uma zona de interesse, ó, onde o preço ficou andando de lado. Aqui está parecido com aquela primeira. O mercado veio subindo, ficou andando de lado e continuou subindo. Onde ele andou de lado é uma região de interesse. E aí, junto com o segundo cenário que eu trouxe, onde ele fica furando a resistência dessa lateralização várias vezes e a parte de baixo fica bem intacta, tá vendo? Isso aqui mostra pressão de demanda e fraqueza de oferta. É exatamente esses equilíbrios que mostram pressão de demanda e fraqueza de oferta que gera direcional de alta no mercado. Então, a maneira mais precisa que existe de você descobrir para onde o mercado vai é entendendo esses equilíbrios de preço, porque o mercado anda 70%, 80% de maneira lateral. Quando você entende que equilíbrios de preço são desenvolvidos o tempo todo e na maior parte do tempo, e são eles que definem se a tendência vai ser de alta ou de baixa, aí você tem uma leitura precisa demais. Então, aqui é claro que o mercado vai fazer uma tendência de alta e como é que ele explode para cima? Por conta do equilíbrio de preço com extrema pressão de demanda e fraqueza de oferta, entendeu? Por conta dessas características. No final das contas, se torna uma zona de demanda, né? Essa região. E essa região aqui ainda é um POI institucional, tá? Porque quando o mercado faz esse comportamento, ó, 1, 2, 3, quebra o fundo e puxa para cima.
Lembra? É aquela estrutura de continuidade que a gente falou ali agora. Querendo ou não, toda essa região aqui é uma baita zona de demanda mesmo institucional, que é um POI. Só que olha só o que o preço faz lá na frente. Porque lá no time, o que a gente mapeou para essa região? Percebe que é uma região muito grande? Uma região muito grande. E lembra lá naquele primeiro cenário que eu trouxe, que essas zonas de interesse, assim, o ideal é que o preço traga confirmações nela? Então lá no time a gente estava de olho em confirmações para essa região. É o ideal. Igual eu mostrei lá naquele primeiro cenário do exemplo ali, naquela compra, tem que ter confirmação. O mercado ele não cria nenhuma confirmação boa, tá vendo? Ele não chega a confirmar nada. Ele gera até uma reação legal lá para cima, mas não confirma nada. Fez uma boa reação de compra aqui nos 5 minutos, tá vendo? Mas não confirmou. Então a gente não visualizou possibilidade de compra nesse POI, tá? Nessa zona de demanda aqui e nessa região de interesse. Não tem uma possibilidade de compra ali. Só que o que o preço fez? O preço veio furando a região depois, né? Gerou uma boa reação de alta e depois veio furando a região. Quando ele fura a região, ele traz para nós a informação de que zonas de demanda não estão sendo respeitadas pelo preço. Então, se zonas de demanda minimamente boas não estão sendo respeitadas pelo preço, a gente tem aqui um cenário onde a demanda está enfraquecida e a oferta está ganhando pressão. Isso é um sinal de presença de oferta no mercado, um sinal de fraqueza. E olha o que o mercado faz aqui no 15 minutos, nesse movimento de alta ali. Olha que interessante. Essa puxada repentina para cima, que veio por conta dessa zona de demanda, né? Ela puxou forte para cima e quebrou um topo. E logo depois o mercado veio caindo com muita pressão de baixa. Isso aqui é um baita sinal de fraqueza. Quando o mercado puxa muito forte para cima, com candles cheios, e quebra topos ainda, isso é totalmente ignorado e o preço cai mais forte ainda, quebrando as mínimas, isso é um baita sinal de fraqueza. Que é esse movimento. 1, 2, 3, quebra forte para cima e puxa para baixo. Mais forte ainda. Sinal de fraqueza, estrutura de continuidade de queda desenvolvida, tá vendo? Que é aquela estrutura que eu falei, só que agora de continuidade de queda, né? Os exemplos que eu trouxe ali era de compra. Aqui ele está na estrutura de venda, tá vendo? Naturalmente próximo do topo, toda a região é uma zona de venda agora. E aí ele voltando na região, a gente tem venda na região. Só que ali tem um detalhe importante. Tá vendo? A região está criada aqui, só que ela é muito grande. Eu estou no gráfico de 15 minutos, é uma região enorme, tá vendo? Porque a puxada foi muito grande para cima e para baixo, então a região ela é muito grande. E aí, naturalmente, entrar aqui, por exemplo, para colocar o stop lá em cima, fica muito caro, entende? Fica caro, não fica tão legal. Seria legal ele trazer uma confirmação. E a gente refina aqui nos 5 minutos de novo. Olha o que ele consegue desenvolver aqui para nós. Ele vem caindo, né? Respeitando a região. E olha o que ele faz. Bum! O que é esse movimento, pessoal? Olha isso daqui. 1, 2, 3 e bum! Quebrou para cima. Isso é um gatilho de compra. Isso é um choque de compra. Só que choque de compra, que é um gatilho de compra, só é válido se estiver capturando liquidez forte de compra e dentro de um contexto de compra. Qual que é o contexto aqui do movimento como um todo? Todo de venda. Aqui a gente já tem informação que zonas de demanda não estão sendo respeitadas pelo preço, ou seja, a demanda está fraca. E a oferta ganha muita pressão por conta disso. Ele acabou de fazer uma puxada agressiva para cima e puxou mais forte ainda para baixo. Isso é um sinal de fraqueza. Um forte sinal de fraqueza, que são impulsos para cima repentinos que não dão continuidade em alto, pelo contrário, o preço cai mais forte ainda. Isso é preço e volume, né? É um baita sinal de fraqueza isso. Ele acabou de criar uma estrutura nítida de continuidade de queda, que é ótima para continuidade de queda. Ele acabou de criar uma zona institucional de oferta, que é o POI. Ele acabou de pegar nessa zona de oferta e respeitar ele está caindo. Ou seja, está tudo indicando queda. Contexto ótimo para vendas. Aí o mercado faz um choque de compra, gatilho de compra. Ou seja, o trader despercebido ele entra nesse tipo de cenário. Gatilho de compra, ele vai entrar nessa configuração porque ele não olha o contexto todo geral. E o contexto todo geral que muda o seu jogo no mercado. Tá? Você lê o contexto e operar a favor dele. Então, não faz sentido isso daqui, você sabe disso. Então, se o preço quebrar para baixo, ó, perfeito. O que ele fez agora? 1, 2, 3, quebrou para cima. É o choque de compra. Só que a gente sabe que não faz sentido. O preço ignora ele, né? E continua caindo. Aí criou a estrutura de continuidade de novo. Só que agora ela é micro, tá vendo? Ele tinha criado ela grande aqui, né? 1, 2, 3, quebrou para cima e puxou para baixo. É a estrutura de continuidade de queda. Só que gigante. Aí tá muito caro a entrada nela. Agora ela é menorzinha aqui, aí tá totalmente válido. Então toda a região aqui em cima é uma zona de oferta. Toda a região aqui é uma zona de oferta, entende? Só que bem mais vantajosa, bem mais micro, bem mais favorável ali. Então, voltando aqui nessa região, o stop fica lá em cima, retraindo ali nela, você tem uma venda de continuidade nessa região para aproveitar esse contexto todo já identificado
de venda, de pressão de oferta e tudo mais. Então, o mercado pegando sua ordem ali em cima, olha lá, perfeito. Ele desenvolve toda essa pressão de venda gigante. Olha só como é que ele cai com extrema pressão. Olha isso. Movimento muito agudo, muito forte ali na movimentação. Por conta de quê? Por conta desse contexto todo, tá vendo? Ou seja, os gatilhos de venda, de compra, nesse caso de venda, eles vão ser potencializados devido ao contexto. Então, a gente estava de olho exatamente nisso lá no time, só não tem mistério. Preço indo ali, ó, pegando na região, vai induzir na compra, olha lá, voltando, você tem compra, você tem venda de continuidade. Tá vendo? Tá perfeito ali o movimento. Só pegar o trade. 100% idêntico que a gente mapeou lá. Em cima do desenho mesmo que a gente fez ali. É só pegar o trade, ó. 1, 2, 3, quebrou para cima, puxou para baixo. Perfeito. Então, isso aqui é uma venda muito boa também dentro de contexto. Então, entenda sobre esse tipo de região. Regiões onde o preço anda de lado desse jeito são zonas de interesse comprador ou vendedor. E essas regiões são ótimas para o preço gerar gatilhos de compra e venda. Entende? Só que tem que ler o contexto. Por exemplo, se o preço subiu muito, ficou andando de lado e continuou subindo, na hora que ele cair aqui, essa região é uma zona de demanda. Agora, se o preço cair muito, ficar andando de lado e continuar caindo, na hora que ele subir ali, né, ele vem de baixo para cima, essa região é uma zona de oferta. Então, se o preço vem de baixo para cima e encontra a região, ela é uma zona de oferta. Se o preço vem de cima para baixo e encontra a região, ele é uma zona de demanda. Então tem esses detalhes. Agora, ele andou de lado, o que ele apresentou na lateralização? Ele andou de lado, o que ele apresentou? Ele ficou muito mais em cima, furando a resistência toda hora dessa lateralização e nem encosta no suporte direito. Ele fica todo assim. É um baita sinal de pressão de demanda. Tá vendo? É um baita sinal de pressão de demanda. Então, se ele dispara para cima, na hora que ele voltar, essa região vai ser uma zona de demanda, igual eu expliquei, porque ele está vindo de cima para baixo, mas é uma zona com muita pressão de demanda. Ela fica mais potente ainda. Entende? Então, essas são coisas importantes. E se ele furar a região? Vai lá para cima, beleza? Na hora que ele volta, ele fura a região. Opa, zonas de demanda não estão sendo respeitadas. Facilmente ele gera gatilho de venda aqui e te dá venda de continuidade, porque regiões onde era para ele ter sentido demanda, ele passa direto. Ele abre espaço para quedas. Então, essa é a dinâmica. Foi o cenário que eu acabei de mostrar aqui agora para vocês. Então, pega isso e realmente vá buscando configurações boas em regiões assim, por exemplo, que são ótimas regiões para trazer confirmações, gatilhos e estruturas de continuidade. Beleza? Vamos junto, pessoal! Fui! Valeu!